Hoje eu tenho uma participação especial aqui, ó, da minha cachorrinha, paixão da minha vida. E vamos conversar um pouco mais sobre a frase: o problema não é seu, mas a responsabilidade é sua. Antes disso, vamos analisar a diferença entre pensar e ter pensamento. Se eu pergunto a vocês que ano nós estamos, facilmente e rapidamente a gente responde: estamos no ano de 2020. Mas se eu faço uma pergunta, mas que vai te fazer elaborar e buscar na sua memória algo para te trazer a resposta, você estará pensando: em que ano eu aprendi a fórmula de Bhaskara? Bom, vai ter que recordar bastante, e se não for bom em matemática, vai ter que pesquisar mais ou menos em que ano a gente consegue ter esses aprendizados. Então, eu convido você hoje a pensar: o problema não é seu, mas a responsabilidade é sua. Eu ouvi essa frase hoje, estava fazendo uma aula com o professor Vinícius Campos, da Efetiva Treinamentos, em PNL, e eu fiquei associando essa frase à nossa vida, quando ele disse: o problema não é seu, mas a responsabilidade é sua. Levei os pensamentos até as filosofias da constelação, o nosso dia a dia no geral. O problema não é seu. Quantas vezes a gente diz isso em relação aos nossos amigos, aos nossos familiares, né? Se a pessoa tem uma família depressiva, ela vai dizer: não, eu não tenho depressão, esse problema não é meu, né? Ou tem aquele que, do lado oposto, carrega os problemas dos amigos e dos familiares e da empresa, seja qual exemplo for. Aquela pessoa que pega o problema e o desafio do outro e diz: isso também é um problema meu. E obviamente vai ficar pesado. Bom, os dois extremos não são interessantes e nem saudáveis para a nossa vida. Mas como fazer então? Parece um paradoxo, né? O problema não é seu, mas a responsabilidade é sua. Se eu pegar qualquer exemplo, né? Pense numa pessoa com a família depressiva e essa pessoa não tem a depressão. E ela diz: o problema não é meu. Ela está lá naquele extremo em que ela não carrega para si. Ok, mas onde cabe a responsabilidade desse indivíduo? Bom, o problema não é meu, mas eu tenho acesso ao autoconhecimento. Eu tenho formas de viver que pode ser compartilhada com o outro. E aí eu tenho responsabilidade. Bom, é de qualquer forma. Então eu vou precisar falar para todo mundo a forma como eu faço para que as pessoas melhorem? Não. Já é dito que o mapa não é o território. Cada um tem um território, mesmo possuindo o mesmo mapa. Cada um enxerga a estrada de forma diferente, cada um vivencia a vida de forma diferente. Mas quando eu digo a responsabilidade é sua, não é para chegar e dizer numa receita, numa cartilha, como o outro deve viver. Mas é emprestar os ouvidos, é fazer parte, é compartilhar informações como esse vídeo. Aliás, compartilhe, dê um joinha. Isso me auxilia no meu trabalho, a expansão. E também as pessoas que desejam e têm necessidade do conhecimento. Faça algo que faz sentido, empreste mais o seu tempo. Compartilhe mais do seu tempo para com as pessoas. Aí você tem responsabilidade. O trabalho também está aí. O trabalho não é só o trabalho mecanicista, não é só sair de casa quando não estamos em pandemia, não é só sair de casa e cumprir as tarefas, ou estando em casa,
cumprindo as tarefas. O trabalho é muito mais. Trabalho na física é igual a energia. Energia não fica estagnada. Ela precisa de movimento. E é ali que você tem, que nós temos responsabilidade. Bom, eu falei de um extremo. Quando eu vou ao outro extremo, das pessoas que carregam para si os problemas de todos os outros, entregue mais. Faça perguntas inteligentes. Não é entregar e dizer, pronto, não faço mais parte da sua vida, agora o problema é seu, eu não resolvo. Bom, eu sairia de um extremo e iria para o outro, certo? Comece por, ainda fazendo parte da vida de todo mundo, antes carregando o problema do outro, agora fazendo perguntas inteligentes, ao invés de levar soluções que diz muito mais respeito ao seu campo, ao seu território do que o do outro, você pergunte o que você faria para modificar, como você se sente, onde você estava quando te aconteceu algo, para que você faz isso, quando você se sente melhor. Vivendo um extremo ou outro, é possível sair e ficar em áreas mais equilibradas, né? Então, mesmo que o indivíduo, usando o exemplo lá da depressão, mesmo que o indivíduo não seja depressivo, o problema não é dele especificamente, a responsabilidade de fazer algo, se ele faz parte do meio, é dele. Pensemos sobre isso, porque somos responsáveis por viver em comunidade, não carregando o problema do outro e não se excluindo do problema do outro. É sendo responsável e fazendo parte. Fiquemos com essa reflexão nesse início de semana. Na quinta-feira teremos mais. Um abraço.